Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta maior Ezequiel, capítulo de número 37. O versículo 1 na minha versão diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada qual osso ao seu osso, e você diz: glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga glória. Os irmãos lá fora estão me ouvindo, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu me deparei com o tema deste aniversário, desperta tu que dormes, eu confesso que fiquei temeroso, porque existem alguns tipos de mensagens que não se pregam mais em congressos, em vigílias, em altares. Mensagens estão ficando escassas, mas eu louvo a Deus que ainda o Espírito da igreja ministra o coração da liderança, ministra o coração do anjo da igreja, que ainda é atento à voz, é sensível à doce voz do nosso amigo Espírito Santo. Quando eu preparava esse texto, Deus falou comigo fortemente sobre Ezequiel 37. Nada melhor do que falar sobre o despertamento no cenário que nós acabamos de ler. Todo despertamento espiritual, todo avivamento, todo reavivamento foi prenunciado por profetas, foi prenunciado por homens e por mulheres de Deus que eram de oração. Os maiores avivamentos que nós já vemos na história da igreja até aqui não aconteceu por acaso, aconteceu com a súplica de homens e de mulheres. Aconteceu com Deus descendo para atender a oração da igreja do Senhor na terra. Aleluia. E nesse trimestre estamos estudando sobre os profetas menores. E falar sobre profeta é algo muito convidativo. Leonardo Revenil escreve em seu livro Por que tarda o pleno avivamento? Em um dos seus capítulos tem por tema: precisamos de profetas que preguem para os pregadores. Não precisamos de pregadores, pregadores tem muito. Precisamos de profetas, precisamos de homens e de mulheres de Deus que, quando abrem a boca, vida acontece dentro do vale de ossos secos. E todo avivamento, todo despertar era prenunciado sempre por profetas. Deus levantava profetas, Deus levantava juízes, Deus sempre levantou meios de comunicar o seu querer com a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus levanta um profeta por nome de Ezequiel. Ezequiel é conhecido como profeta das visões. Deus levanta ele no cenário caótico, Deus levanta ele no cenário crítico, porque é Deus que levanta o profeta. Vou repetir: é Deus que levanta o profeta. O profeta não é levantado por homem, o profeta não é levantado por rei, o profeta é chamado único e exclusivamente por Deus. Bendito seja o nome dele. Na Bíblia, as três unções que havia, de rei, de sacerdote e de profeta. A unção de rei era hereditária. Se eu sou rei, meu filho também será rei. A unção era transferível. A unção de sacerdote também era hereditária. Se eu sou sacerdote, eu tinha que fazer parte da família sacerdotal. Por mais que você fosse um ótimo levita, por mais que você fosse um ótimo israelita, se você não fosse da família sacerdotal, você não seria sacerdote.
Havia as famílias sacerdotais na época, família araônica, família de Arão, família coratita, família de Corá. Havia duas outras famílias que me fogem agora à memória. Então, se eu não sou rei, se eu não faço parte da família de rei, a unção não virá sobre mim. Se eu não sou sacerdote e não faço parte da família sacerdotal, a unção também não virá sobre mim. Porque na Bíblia você encontra a família de rei, na Bíblia você encontra a família de sacerdote, mas na Bíblia você não encontra a família de profeta. Porque o profeta não é levantado conforme a sua família. O profeta é levantado por Deus, aleluia. É Deus que olha, é Deus que escolhe, é Deus que capacita. É Deus que olha, é Deus que escolhe, é Deus que chama. Porque se dependesse de alguém aqui para ser levantado conforme a sua família, tu estava no salto, estava na lama. Porque eu estou pregando para pessoas que nasceram uma família toda dividida. Eu estou pregando para pessoas que nem conheceram o pai, não conheceram a mãe, tiveram a infância terrível. E se talvez dependesse da tua casa para você estar em pé, você já estaria morto há muito tempo. Mas ainda bem que você não depende da maioria. Ainda bem que você não depende das pessoas. Ainda bem que você não depende de parentes. Ainda bem que você depende de Deus, glória. A última palavra quem determina é de Deus. Uma mandarava séria. E ele olhou para você em um cenário caótico. Ele olhou para você quando você talvez não tinha nada de atrativo para oferecê-lo, e te chamou, te deu nome, te deu unção, te deu autoridade, te deu ousadia, e disse: vai e profetiza agora. Quem está entendendo essa palavra? Oh aleluia, oh aleluia. Porque a unção sacerdotal é hereditária, a unção monárquica é hereditária, mas a unção de profeta não transfere de pai para filho. Não se pega emprestado com o irmão. Quem tem, tem, e ponto final. Para um Deus dá, para outros Deus não dá. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu entreguei para você, não entreguei para ninguém na tua casa. O que eu tenho com você, não tenho com ninguém naquela rua. Quem está entendendo essa palavra? E Deus te chama nessa noite, nessa quinta-feira, feriado de 7 de setembro, para você abrir a tua boca naquele lugar e profetizar. Porque enquanto tem homem e tem mulher de Deus que abre a boca e profetiza na terra, Deus está decretando despertamento sobre famílias. Quem está entendendo essa palavra? Não vai ter morte na tua casa. Essa moça não vai para o lesbianismo. Esse garoto não vai se perder nas drogas. Não vai ter suicídio naquele lar. Não vai ter divórcio naquele quarto. Deus está levantando o profeta nessa noite com palavra de despertamento. Levanta a mão por um minuto e adora ele. Deixa eu ver se tem profeta. Deixa eu ver se tem homem e tem mulher de Deus. Levanta o profeta. Oh, aleluia. Talvez se dependesse de alguém, você não estaria aqui. Se dependesse de alguém, eu não estaria aqui. Oh glória. Mas Deus não levanta o profeta conforme a casa que ele nasceu. Deus não levanta o profeta conforme o histórico que ele tem, não. Ele simplesmente chama, vocaciona, derrama unção sobre o profeta e diz: vai e profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. Ser profeta é um desafio. Ser profeta com a mensagem como está no tema de hoje, desperta tu que dormes, é um desafio. Porque hoje existem profetas do quanto é tipo. É o profeta da live, é o profeta do Pix, é o profeta do monte, é o profeta da sete unção do sete monte. Olha para cá, crente. O profeta, a mulher e o homem de Deus que Deus levanta com um objetivo. E Deus levanta o profeta Ezequiel simplesmente com um objetivo tremendo. Quando Deus chama Ezequiel, Ezequiel não está no palácio como Daniel. Quando Deus chama Ezequiel, Ezequiel não está no palácio assim como Isaías. Quando Deus chama Ezequiel, Ezequiel está lá na beira do rio Quebar. E a beira do rio Quebar, deixa eu falar rasgado para você entender, era lá na beira do brejo, era lá na beira do córrego, era lá onde o esgoto corria a céu aberto. A beira do rio Quebar era simplesmente na periferia da Babilônia, na favela da Babilônia, aonde os reais não desciam, aonde só o proletariado que ficava. E numa situação de descaso, numa situação de pobreza, numa situação de miséria, Ezequiel com seus 25 anos chegando no cativeiro, mas quando ele completa os seus 30 anos de idade, a Bíblia fala que simplesmente os céus se abrem, aleluia,
e visão e revelação do céu começa a descer sobre a cabeça de Ezequiel. Oh glória! Porque mesmo em cativeiro Deus ainda usa profeta. Mesmo em cenário terrível Deus ainda usa profeta. Talvez Deus não te levantou como Daniel para profetizar no palácio. Talvez Deus não te levantou como Isaías para profetizar perto de rei, de autoridade. Talvez Deus te levantou como Amós, como Pablo, lá no meio da boiada, lá no meio da vaquejada, lá no meio do pasto, no meio da roça. Eu estou pregando para a gente aqui que talvez não teve nem a oportunidade de terminar um colegial. Eu estou pregando para a gente aqui que cresceu, aleluia, debaixo de muita dificuldade, e para estar aqui derramou sangue, derramou suor. E talvez Deus não te levantou como Daniel no palácio. Talvez Deus foi lá na roça. Talvez Deus foi lá no sertão, foi lá na vaquejada. Te levantou como profeta na terra. Oh, aleluia. Alguém olhou para nós e disse: eu nunca te vi na escola de profeta. Você não tem postura de profeta. Você não tem voz de profeta. Amós no capítulo 7 responde: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas estava lá no meio da boiada. Deus me chamou e disse: vai e profetiza, oh glória. Porque quando Deus chama, Deus levanta, oh glória. Eu estou pregando para pessoas que estavam no fundo do poço, pastor Sérgio. Eu estou pregando para pessoas que estavam lá no forró, no risca-faca, que estavam lá na boiada, que estavam lá na vaquejada, como a voz estava, que estavam lá na bocada com o nariz entupido de cocaína. Mas Deus olhou para você quando ninguém olhou. Deus te chamou quando ninguém chamou e disse: vai, profetiza, vai, abre a boca, vai, me adora, vai com a mensagem de despertamento, porque é Deus que levanta o profeta. Quem está entendendo essa palavra? Deus foi lá na favela, Deus foi lá na periferia, Deus foi lá na viela, foi lá na vereda e disse: Ezequiel, ponte de pé, por quê? Ponte de pé porque eu vou falar contigo, glória. Agora quem fala não é Nabucodonosor, agora quem fala é eu. Agora quem fala não é Dário, agora quem fala é eu. O Deus que fala com Daniel é o Deus que fala com Ezequiel. O Deus que usa grandes pregadores em grandes catedrais desceu a dádiva de Deus para dizer: eu também te uso, mulher, naquele trabalho. Eu também te uso, varão, naquele serviço. Eu também te uso naquela casa. Abre a boca e profetiza, porque eu vou fazer ossos ressuscitar. Eu vou dar vida, vou dar despertamento. Por um minuto joga a tua mão para cima e adora o santo nome dele. Deus chegou neste lugar. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que tem glória na glória. Oh, aleluia. Ezequiel vai ter várias visões. De todas as visões, a mais conhecida é essa que nós acabamos de ler. Bendito seja o nome do Senhor. Quem me ouve diga amém. Quem me ouve diga glória. A mão do Senhor pega Ezequiel em espírito e o conduz a um vale de ossos secos. Um judeu, um israelita, um profeta jamais se aproximaria de um cadáver, jamais se aproximaria de uma ossada, jamais ficaria andando em um cemitério a céu aberto como está aqui. E Deus pega o profeta e o solta dentro do vale de ossos secos. Para quê? Para ele simplesmente passear, para ele simplesmente observar. Foi a mão de Deus que o pegou e o conduziu ao vale. Porque tem vale que não é o diabo que se levantou não, crente. Tem vento que não é o diabo que se levantou não. Tem vale que é Deus que nos coloca. Existem situações que é Deus que nos põe à prova. Bendito seja o nome dele. Ele tem uma chave na sua mão chamada chave de Davi, que a porta que ele abre, ninguém tem o poder de fechar. Mas quando Deus decide fechar, ninguém tem o poder de abrir. Aleluia. Oh, meu irmão, ser aprovado pelo homem é muito fácil. O máximo que o homem pode fazer é uma calúnia com o teu nome. O máximo que o homem pode fazer é um levante contra você. Se é aprovado pelo homem, você tira isso de letra. Agora eu quero ver, está na mão de Deus. E Davi escreve dizendo: terrível, horrível coisa é está na mão do Deus vivo. Meu Deus do céu. Ele pega Ezequiel, oh glória, e o conduz ao vale de osso seco e deixa ele lá. Porque Deus às vezes nos deixa assim. Às vezes Deus pega na nossa mão e passeia pelo deserto, passeia pelo vale, passeia por situações e nos deixa lá. Deus nos deixa, mas não nos esquece. Deus nos deixa, mas não nos esquece.
Porque você, quando acorda cedo, deixa o seu filho na escola. Você deixa ele lá, mas não esqueceu dele lá. Tem a hora certa, pastor Antônio, para buscar ele de volta. Aleluia. Porque Deus nos coloca em situações, mas já tem a hora certa, a hora exata, para a própria mão que te colocou, se a própria mão que te tirar de lá. Quem está entendendo isso? A mão de Deus o conduz, a ele vai de ossos secos. Passeia Ezequiel sobre o vale, oh glória. Local de vale não é para ficar parado. Em cenário onde a morte espiritual não é para você ficar calado. Começa a passear, em outras palavras, começa a se movimentar. Porque o nosso Deus é um Deus de vida. Nosso Deus é um Deus ativo. Nosso Deus é um Deus de movimento. Nosso Deus não é um Deus de morte. Deus tem vida para a tua casa nesta noite. Deus marcou esse congresso para dar vida para pessoas aqui hoje. Enquanto eu prego, tem gente que vai voltar a dormir, pastor, porque tem semana que está claro. Tem gente que está trancada dentro de um quarto. E o diabo fala no teu ouvido: se mata, se corta, se dopa. Essa noite todo espírito de morte cai por terra, porque Jesus está descendo na casa de alguém com vida. Jesus está levantando um profeta com a palavra de despertamento e vida. Aleluia. Passeia Ezequiel, caminha Ezequiel. Ezequiel não fica parado, clama, prega, profetiza, canta, louva, faz alguma coisa pelo amor de Deus. O teu problema é que quando você chega no vale, você para, você fica atônito com a situação e não tem reação. Mas a ordem do Senhor é: continua, permanece, prevalece, porque o Deus que coloca no vale de osso seco é o Deus que ministra a palavra para os ossos também reviverem. Bendito seja o nome dele. E ele começa a passear, ele começa a andar. Porque o vale de ossos secos é a última estação, é o último estágio de morte espiritual que alguém pode chegar. Aleluia. Porque uma pessoa, ela não morre sem motivo nenhum. Uma pessoa, ela não morre sem causa alguma. Quando o médico vai atestar o atestado de óbito, ele não coloca lá na causa da morte sem motivo nenhum. Morreu de nada. Pode morrer por nada, né? Mas morreu de nada, isso não existe. Alguma coisa ocasionou, alguma coisa ocorreu para que aquele corpo desfalecesse, para que os batimentos cardíacos sumissem, a saturação abaixasse a ponto do coração não resistir mais. Alguma coisa aconteceu para que morresse, porque eu entendo que quando a pessoa está no vale de ossos secos, ela não chegou lá do dia para a noite. Ela não foi dormir crente e acordou no vale de osso seco. Houve um processo para isso acontecer. Houve um estágio para ela chegar a este nível. Eu observo o gadareno. Quinta-feira, terça-feira eu ministrei sobre o gadareno. O gadareno não amanheceu assim do dia para a noite, mulher de Deus. Ele não foi dormir e no outro dia amanheceu com uma legião de demônios sobre o seu corpo, não. Houve um estágio, houve um processo, houve algo degradativo, progressivo, que aconteceu dia após dia, para que levasse aquele jovem àquela situação. Então há um estágio, há momentos, há situações, há sinais que o crente vai passando, que o vai conduzindo ao vale de ossos secos. Eu estou pregando para a gente aqui que ainda está vivo, mas não consegue mais orar como orava antes. Eu estou pregando para a gente aqui que ainda está vivo, pastora Sandra, mas está no caminho, mas está no estágio para chegar numa mortandade espiritual, aonde nem você mais se reconhece, aonde nem você mais se encontra, aonde você fala: meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Quanto tempo tem que você não chora? Não pode chorar porque vai borrar a maquiagem. Quanto tempo tem que você não sapateia na presença do varão? Não pode, senão vai quebrar um salto de bico fino. Mas essa noite Deus te levantou como profeta com a palavra de despertamento. E se essa presença te pegar hoje, borra a maquiagem mais viva, desce desse salto alto, mas dá lugar, porque Deus tem vida para dar vacela. Levanta a mão para dar glória, para dar calaito, leva. Deus falou comigo: Paulo, esses ossos que estão aqui não chegaram aqui do dia para a noite. Aconteceu um processo até chegar no vale de ossos secos.
E eu estou pregando para gente que está clamando por ajuda. Eu estou pregando para gente que está clamando por socorro. Que se Deus não intervir na tua vida nesse mês de setembro, tu já tinha parado, já tinha desviado. Eu estou pregando para gente que... eu estou sentindo Jesus nessa casa. Estou toda arrepiada, Deus está falando com a igreja do Senhor esta noite. Enquanto eu falo, Deus está ministrando meu coração. Que existem pessoas que clamaram por socorro, clamaram por ajuda ainda esta semana. Mas a palavra de Deus ao teu coração essa noite é: desperta tu que dormes, oh glória. Desperta tu que dormes. Não sei qual o cenário que você está vivendo, mas Deus tem levantado o profeta essa noite para reverter situação na terra. Não chegaram aqui do dia para a noite. Fala para esse que está do seu lado, deixa eu quebrar um pouco dessa. Fala assim para ele: você não chega no vale de Ossos Secos do dia para a noite. Você não morre do dia para a noite. Você não desvia do dia para a noite. Fala assim para ele: Jesus está vendo o estágio que você está. Fala para ele: Jesus vai reverter o quadro. Aonde estava caminhando para ser morte, a partir de hoje vai ser cenário de vida. Vai ser cenário de vida. Trabalhei no hospital durante um tempo. Eu observava que tinha paciente que chegava lá andando. Pastor Sérgio, a gente estopou lá uma vez. Tinha paciente que chegava lá andando, muito bem, até melhor do que eu. Mas tinha uns que já estavam debilitados e tinha que ser empurrado de cadeira de roda. Porque tem gente que era para estar aqui e não está, porque falta profeta na terra para empurrar um pouco mais. E por muito tempo eu julguei muita gente. Por muito tempo eu dizia: não veio porque é fraco, não veio porque não quer, caiu porque é desviado. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Uma vez Deus falou: calma, pera lá, porque hoje é ele, amanhã pode ser você. Hoje ele está presente de alguém que ore por ele, amanhã pode ser você. Porque eu estou pregando para gente que nem força mais tem para orar por si mesmo. Não consegue mais caminhar com as próprias pernas. Tem que vir um pastor, tem que vir um obreiro e empurrar ele para o culto, senão ele não vem. E existem pessoas que poderiam estar aqui e não estão, porque está faltando um profeta pai lá atrás no Vale do Ossos Secos com palavra de vida para eles. Só que tem paciente que piora, não consegue mais sentar e ficar acamado. A cadeira de roda não dá mais, tem que ser uma maca. Tem paciente que piora. O coração, o diafragma, os pulmões já estão comprometidos. Tem que colocar um respirador, tem que entubar, tem que colocar um bocado de droga. É droga para o coração bater, é droga para a pressão subir. Quem está em enfermagem aqui sabe do que eu estou falando. O corpo não reage mais, tem que usar fralda, tem que usar dreno, tem que usar trato, tem que usar tanta coisa. Não consegue nem sair de uma maca para ir para outra. E a equipe de enfermagem empurra o paciente. Porque tem gente que só vai se for empurrada. Tem gente que está à beira da morte e poderia estar aqui e não está. E talvez você chegou aqui nesse estágio falando: Pablo, eu preciso que alguém me empurre sim, eu preciso que alguém me levante sim, eu não tenho mais força, isso não é vergonha. Deus marcou esse congresso com palavra de vida para a tua casa, com palavra de vida. Quem está entendendo essa palavra? Se prepara o playback, porque você vai voltar a cantar. O pregador, prepara os bolsos, Jesus vai te dar palavra nova. Ei, pastor, vai ter um novo tempo aqui na igreja. Jesus tem vida, Jesus tem vida, mas está faltando profeta na terra, está faltando mulher de Deus na terra, está faltando homem de Deus que abre a boca e profetiza despertamento. Quem está entendendo este mistério? O labacando remanaca lava súria. Deixa, levanta a mão, porque Deus tem levantado você esta noite como profeta, como profetiza, para entrar em lar, para entrar em bocada, para entrar em família, para entrar em quarto. E aonde o diabo pensou que ia matar, Deus tem levantado você como profeta de vida. Quem está comigo, levanta a mão da glória. Por um minuto adora ele, por 30 segundos adora ele. Eita, Jesus.
Tem gente aqui que veio clamando por socorro, pastora Sandra. Tem gente aqui que essa semana só tu sabe como é que tu tá. Você fala, Fábio, eu não estou no vale, eu sei, mas está no caminho. Jesus te pegou aqui hoje. Jesus te viu aqui hoje. Ele vai mudar o diagnóstico. Aleluia. Mesmo assim, esses pacientes não resistem. Vem a óbito. E mesmo quando vem a óbito, a pessoa não vira osso do dia para a noite. O que Deus está falando claramente aos nossos corações é: ninguém chega no vale do dia para a noite. Nem para morrer vira osso do dia para a noite. É um processo. E o texto diz que os ossos estavam sequíssimos. Já tinha passado de seca há muito tempo. Já estavam sequíssimos. E Deus pergunta: pode esses ossos reviver, Ezequiel? Chegou no último dos últimos estágios, no fundo do poço. Epadai, eu estou sentindo Jesus nessa casa. E Deus está falando com alguém: por acaso eu posso reverter essa situação? Porque tem gente que já está pecando há tanto tempo que nem sente mais, nem sensibilidade, sensível mais ao temor do Espírito Santo. E você fala: meu Deus, será que o Senhor pode mudar a minha situação? Tem gente que nem ora mais pelo parente dentro de casa, nem clama mais por uma situação que está acontecendo dentro do próprio lar. E Deus está perguntando: por acaso esses ossos podem reviver? Sabe o que Deus está falando? Será que eu ainda tenho o poder de mudar a história? Será que eu ainda tenho o poder de entrar lá no teu endereço, lá na tua casa, lá na tua rua, lá naquele cenário, e arrancar essa legião, arrancar esse demônio, arrancar esse diagnóstico? Será que o nosso Deus ainda tem poder de ressuscitar um exército dentro de um vale? Tem gente aqui que era uma potência. Tem gente aqui que era tremendo. Deus está com saudade dos montes. Deus está com saudade das madrugadas. Deus está com saudade das lágrimas sinceras. Deus está com saudade, aleluia. Ele marcou essa noite para dizer: eu não vou deixar você morrer neste vale. Eu não vou deixar a situação desse jeito. Mas Fábio, eu já estou morto, calma. A palavra de Deus essa noite no teu coração é: ressuscita, vale de osso seco. Desperta, vale de osso seco. Talvez você entrou frio, talvez entrou até desviado, mas a palavra de Deus é vida para a tua casa, oh, aleluia. Eu não sei como é que você chegou, mas essa noite Ele te desperta, essa noite Ele te convoca, essa noite Ele te levanta. Eu não sei do que morreram essas pessoas que estão aqui no vale. É bem verdade que o vale de ossos secos é a representatividade da situação de Israel naquele momento. E a palavra de Deus é: pode esses ossos reviver? Será que Deus ainda muda cenário? Será que Deus ainda liberta a marido da cachaça? Será que Deus ainda liberta da homossexualidade? Será que Deus ainda repreende demônio de suicídio? Será que Deus ainda age quando a mãe dobra o joelho no chão e clama a favor de um filho? Será que Deus ainda age quando o pastor clama pela sua ovelha? Será que esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. E se eu fosse Ezequiel, minha resposta era a mesma dele: só tu sabes, Jesus. Nessa situação aqui, só o Senhor na causa. Então Deus diz, aleluia, já que só eu que sei, então profetiza, oh aleluia. Profetiza, Ezequiel. Profetiza o que, Senhor? Profetiza a esses ossos. Mas não tem vida, não tem carne, não tem semblante nenhum, não tem expectativa. Mas profetiza a esses ossos e diz a ele: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, oh aleluia. Eu não sei se osso tem ouvido, mas quando a palavra de Deus ecoa naquele vale, osso começou a tremer, começou a balançar, e osso começou a bater com osso, aleluia. Porque quem está falando não é o Pablo, quem está falando é o pastor, quem está falando é Deus dentro do vale. Enquanto Deus fala, o negócio acontece. O que está faltando
Quem recebe? Tem palavra, tem vida. Tem palavra, tem vida. Profetiza esses ossos. Ele ouve a voz do Senhor. E eu profetizei conforme ele me ordenou. Enquanto ele profetizava, ou começou a haver ruído, glória, começou a haver barulho, aleluia. Enquanto ele profetizava, ele continua dizendo que houve um reboliço, oh, aleluia. Vai ter reboliço na casa de alguém que hoje, quem quer recebe, quem não quer recebe. É Deus movimentando as coisas, pastor Sérgio, colocando no lugar. É Deus dando vida para quem tem vida. É Deus colocando osso em osso, aleluia. O diabo pensou que ia te matar. O diabo pensou que não ia resistir à pandemia. Mas tu ainda está aqui. Por que tu está aqui? Porque tem palavra de Deus sobre a tua casa. Tem palavra de Deus sobre a tua vida. Ele está dizendo que para alguém, profetiza, aleluia. E enquanto você profetiza, alguma coisa vai acontecer. E eu já vi pregador falar no vale. Ou tu é profeta, ou tu é osso. E eu não quero saber se tu é profeta ou se tu é osso. Porque se você for profeta, vai ter reboliço. E se você for osso, vai ter reboliço do mesmo jeito. Porque é Deus que decidiu levantar o vale. Se tem profeta, vai ter reboliço. Mas vai ter reboliço do mesmo jeito. Você querer ou não querer, Jesus vai te pegar. Você querer ou não querer, Jesus vai te encher. Até quem veio para alabar vassoura, até quem veio para observar, Jesus vai pegar hoje. Aleluia. Profetiza. Eu profetizei. E eu te pergunto: osso serve para alguma coisa? Tem gente que diz que osso não serve para nada, pastor. Mas um dos transplantes mais preciosos que tem é o transplante de medula óssea. Porque mesmo em cenário de morte, ainda tinha vida. Mesmo em cenário de morte, ainda tinha vida, pastor. Osso serve para quê? Tem gente que diz que osso não serve para nada. Osso serve para sustentar teu corpo, crente. Osso serve para proteger os teus órgãos. A tua caixa torácica não é feita de aço, é feita de osso, é protegida por osso. Se alguma coisa acontecer nos livros, você bater a cabeça, não vai acontecer nada do seu cerebreiro, porque o crânio vai proteger. Osso é sustento, osso é firmeza. E é isso que o diabo tem tirado de muitos crentes, o quê? A firmeza. O que tem de crente fraco, o que tem de crente raquítico, o que tem de crente que não tem mais força para nada, ele é todo debilitado, todo fraquinho, qualquer porrada ele se quebra todo. Jesus está te dando força. Jesus veio essa noite para te dar sustento. Quem está entendendo essa palavra? Pega na mão desse crente e diga para ele: recebe força. Fala para ele, recebe sustento. Fala para ele: você vai voltar a andar, vai voltar a caminhar com as suas próprias pernas. Você não vai ser carregado por ninguém, você vai andar com as suas próprias pernas. Prepara, porque Deus te desperta hoje, crente abençoado. Um exército de esqueleto. Mas esqueleto serve pra quê? Não serve pra nada. E ele continuou profetizando. Quem está continuando profetizando, glória? Pablo, eu não estou vendo nada, mas eu estou profetizando. Continua. Pablo, eu não estou vendo nada, mas eu estou no congresso. Continua, não perde nem um dia. Pablo, eu não estou vendo nada, mas eu estou todo dia no ciclo de oração. Continua. Enquanto você profetiza, Jesus vai colocando as coisas no lugar. Ele profetizou. E veio nervos, veio tendões, veio cartilagem. E para que serve os nervos, Pablo? Para que serve os tendões? Para que serve a cartilagem? Para dar movimento, crente, aos seus ossos. Porque se Deus o livre, essa sua cartilagem do joelho sumir e osso começar a bater no osso, meu irmão, tu não sabe a dor que vai ser. Diga misericórdia. Se Deus o livre, a cartilagem da hérnia de disco sumir, meu crente. Sim, meu irmão. Não tem colchão da Ortobon, não tem doutor do sono que dá um jeito nisso. Tem osso, mas precisa de articulação. Precisa de nervo, precisa de tendão. Porque tem crente que até tem força, pastor. Tem crente que ele ora, ele até ainda está em pé,
mas não tem mais movimento, está parado, está estagnado em um lugar. A vida dele não vai para frente. Você ora, faz campanha, faz propósito, nada acontece. Até tem força, até está em pé, mas não consegue sair do lugar. Essa noite Deus está dizendo: eu vou fazer você movimentar. Eu vou dar movimento, eu vou dar articulação, eu vou dar gás, eu vou dar vou dar motivo, Você vai voltar a caminhar. Não vou ensaiar orar com você. Ele continua profetizando. E enquanto ele profetizava, veio carne sobre os ossos. Deu revestimento de carne. E quando falamos de carne, falamos de força. Quando falamos de carne, falamos de resistência física. Porque não adianta nada estar em pé, não adianta nada até ter uma articulação com alguma coisa, mas a carne está exposta, não tem revestimento. Qualquer coisa adoece, qualquer coisa enfraquece. É crente que já está raquítico, é crente. Deus te traz essa noite para dar resistência. Deus te traz nesse congresso para te dar resistência. É por isso que ele escreve em Tiago dizendo: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, aleluia. Vai voltar a ter força, pastor. Vai voltar a cantar, vai voltar a pregar. O conjunto vai crescer, a obra vai para frente. Deus vai desfazer macumbaria, vai derrubar quem se levantou. Deus está dando resistência para crente aqui hoje. Deus está dando força para crente aqui hoje. A palavra é de despertamento, e despertamento vem com resistência, vem com resiliência. Se for para desistir, desista de ser fraco. Olha para esse crente e fala para ele: para de ser fraco. Vai falar para ele, fala para ele: a palavra é para você. Alabaceme, candarava, súria. Para de se doer, para de ser coitadinho. Deus te dá resistência e força hoje. Fica de pé, crente abençoado. Meu tempo já foi, eu quero orar pela sua vida. Meu tempo já foi. Profetiza, profetiza, profetiza.